Olá, boa noite. Estamos iniciando nossa Escola de Paz de maio de 2020. Quem dera, né? Há um mês atrás, nós fizemos nossa primeira Escola de Paz online, ao vivo, achando naquele momento que ela ia ser a única. E aqui estamos para a nossa segunda Escola de Paz, online e ao vivo, para o Colégio Objetivo de Mojimirim e Mogi Guaçu. Eu vou fazer uma rápida apresentação, porque na nossa palestra passada eu não fiz. Talvez levada muito pela emoção, na qual eu pedi permissão a vocês, se caso eu chorasse na reunião passada. Eu peço essa permissão de novo, mas eu vou me apresentar. Eu sou Rafaela Ferreira, eu trabalho no Colégio Objetivo como gestora de relacionamento e também na parte administrativa do colégio. Também acompanho os nossos alunos de ensino médio com as aulas de História da Arte, por isso que me emocionei muito nas imagens do nosso encontro passado. E também trabalho com os nossos alunos, tanto de ensino médio quanto de Fundamental 2, com gestão emocional. Sou sócia e proprietária da empresa 25 Segundos, que trabalha com desenvolvimento pessoal. Por isso que vocês observam o símbolo aí em cima, 25 segundos, é tudo o que você precisa. Então, o pessoal aqui do Instagram está acompanhando nossas redes sociais, e vocês aí no Facebook do colégio também acompanhando, e no YouTube também. Então, primeiramente, boa noite a todos os pais, familiares, amigos, conhecidos, alunos que estão agora comigo e, de uma forma, posso dizer, conosco, porque nós nos interligamos e nos conectamos quando estamos assistindo a mesma coisa. E nesse momento, eu vou querer a sua imaginação, porque o nosso tema da Escola de Paz é um tema que muitos já ouviram falar, mas nós vamos tratar ele hoje de uma forma muito especial. E tem a ver um pouco com essa imagem. Quando um queima, todos os outros são queimados rapidamente. Eu vou deixar essa imagem aí e vamos conversar um pouquinho sobre isso. Olha só, usa a sua imaginação agora comigo, por favor. Imagine que você está andando numa rua e, de repente, você vê uma pessoa correndo. E isso te chama atenção. E daqui a pouco, você vê, uns 5 minutos depois, você vê uma outra pessoa correndo. E aquilo também te chama atenção e você começa a procurar, então, o que está acontecendo. E se essa pessoa que passou correndo for uma pessoa conhecida, nossa, a sua ação e a minha ação, muitas vezes, é sair correndo também. Mesmo sem saber ao certo o motivo que fez a primeira e a segunda pessoa saírem correndo. Por que isso? Porque nós entendemos que pode estar acontecendo alguma coisa na qual eles estão vendo e eu não. E o que eles estão vendo pode ser perigoso. E eu não estou vendo isso. E se eu não estou vendo isso, mas eles estão correndo, e passou um correndo, passou outro correndo, eu vou correr também. É isso que acontece. Porque nós trabalhamos com esse efeito muito estudado, e é o chamado efeito manada. Só que uma coisa é importante, que muitas vezes o motivo que a primeira pessoa correu não justifica o fato de eu ter que sair correndo também. Mas eu saio correndo, porque se está todo mundo correndo, eu vou ficar aqui que nem idiota parado? Eu vou sair correndo também. Isso é natural, isso é normal, porque o medo de ficar de fora de algo, que pode ser tanto para o bem quanto para o mal, pode nos levar a tomar decisões irracionais. Eu não sei porque todo mundo está correndo, mas se todo mundo está correndo é porque eles estão vendo algo que eu não estou vendo, então eu vou correr também. Eu não sei porque eles estão fazendo isso, mas se eles estão fazendo isso é porque eles sabem de algo no qual eu não sei, então eu vou com a maioria.
E isso é natural acontecer. Só que isso pode trazer consequências drásticas também. Um exemplo bem simples disso é no mundo de investimentos. Olha como essas consequências elas podem ser drásticas. No mundo do investimento, você pode ouvir falar que o Ibovespa despencou 10%, porque tem um monte de gente vendendo as ações. E você tem ações aplicadas, então vendo o Ibovespa cair, sabendo que tem um monte de gente vendendo as ações, você vai lá e vende suas ações também, tendo um enorme prejuízo. E amarga muitas perdas. De repente, se você tivesse esperado um dia e no dia seguinte as situações, os índices voltassem a subir, aí você poderia tomar uma decisão melhor, amargando um prejuízo muito menor. Então, nem sempre fazer o que os outros fazem, sem ter o que nós vamos comentar hoje, é a melhor solução. Por quê? Porque o nome disso é efeito manada e ele funciona de forma geral com toda a humanidade. E será que você está vivendo um efeito manada? Será que nós, como humanidade, estamos vivendo um efeito manada? Tanto na nossa vida financeira, quanto na nossa vida pessoal, ou na nossa vida como um geral? Será que você está vivendo esse efeito manada? Será que você está sendo induzido a tomar decisões que, se você parasse um pouquinho mais para pensar, essas decisões poderiam ser adiadas ou postergadas? Será que é porque todo mundo está preocupado com alguma coisa que eu também preciso ficar extremamente preocupado com aquilo? Eu vou dar alguns exemplos daqui a pouco. Se a sua resposta foi afirmativa em relação a essa ideia de que se todo mundo faz, eu vou fazer também, senão vou ficar por fora, se todo mundo está sentindo aquilo, eu começo a sentir também, porque se eu não sentir aquilo, nossa, eu estou em que planeta se eu não sentir isso também? Se você entende que essa resposta é afirmativa em relação ao efeito manada, você pode estar vivenciando uma barreira muito grande para ter esse período de quarentena uma vida um pouco mais saudável. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Porque nós que estamos aqui como profissionais da educação, há um tempo atrás, nós estávamos com uma grande dúvida e um grande questionamento. Como é que nós, professores, como que nós, educadores, vamos trabalhar com essa geração alfa que está aí surgindo, nascendo? Que são as idades dos nossos pequenos, de infantil, de Fundamental 1, até mesmo de Fundamental 2? Como é que a gente vai educar e vai ensinar essas crianças? E hoje eu me pego muito surpresa em olhar para tudo isso e falar assim, eu acho que quem está ensinando nós, educadores, a lidarmos com eles, são eles mesmos. E vocês vão ver isso também. Vamos lá. Vamos trazer isso para a natureza um pouco, para que a gente possa deixar isso muito claro. É muito natural. É natural, isso vem da natureza animal. Isso vem da natureza animal. É muito comum quando um grupo sofre algum determinado perigo, que eles comecem a seguir os mais fortes. E aí eles começam a correr em bando. Então você observa isso com os elefantes, você observa isso com o gado, por isso que chama efeito manada. Você observa isso com os animais, eles
eles se sentem ameaçados, quando eles se sentem em perigo, o que eles fazem? Eles se juntam em bando e começam a tomar as suas direções e as suas ações. Isso é uma forma de proteção. Isso não está errado. De forma alguma isso está errado. É assim que os animais na natureza eles se protegem. Quando tem um ataque, de predador, é exatamente assim que eles reagem. Porém, quando os humanos reagem assim, isso pode ser desastroso. Isso não é tão positivo quanto nós imaginamos. Então você percebe que agora é um momento que você e eu podemos estar induzidos a viver num efeito manada. Por exemplo, as manchetes sobre o Covid-19, elas têm dominado o noticiário. Há meses elas já têm dominado o noticiário. E eu garanto para vocês que elas vão dominar o noticiário para frente também. Elas não vão parar de dominar o noticiário tão cedo assim. E isso vai nos afetando, isso vai nos direcionando, isso vai colocando nós numa posição de andarmos como a mídia ou como as notícias estão direcionando. E aí é onde eu e você podemos adoecer. É onde eu e você podemos adoecer se não tivermos clareza desse efeito manada. E aí a gente pergunta assim, poxa, mas como assim? Olha que interessante. O isolamento, ele está começando a cair. E aí, por quê? Porque eu escuto uma notícia aqui, eu escuto uma notícia lá, eu escuto uma outra notícia lá, eu escuto uma outra notícia lá, eu vejo as pessoas fazendo, poxa, se as pessoas estão fazendo, por que eu não vou fazer também? Se as pessoas estão saindo, por que eu não vou sair também? Se as pessoas estão fazendo isso, por que eu não vou sair também? E aí nós começamos a nos questionar e começamos a tomar decisões nesse quesito. Se é uma crise generalizada, então, por que eu tenho que agir muitas vezes diferente do que as pessoas estão fazendo por aí? A resposta para esse efeito manada vem do psicólogo Solomon Axe. É um psicólogo polonês e ele estudou o porquê que isso acontece. Vem comigo aqui que eu vou te explicar o que isso acontece. É um gatilho mental. O que é um gatilho mental? Gatilho mental é alguma coisa assim, ó. Desperta alguma coisa no seu cérebro, aciona um botãozinho e esse botãozinho que aciona faz com que você tome algumas atitudes que você não está consciente para elas. Então, esse gatilho mental que aciona quando nós estamos no efeito manada, nos coloca a fazer exatamente o que as outras pessoas estão fazendo. Nós temos aqui, no nosso córtex frontal, neurônios que são chamados de neurônio espelhos. Esses neurônios espelhos, eles fazem isso aqui, ó. Eu estou aqui na frente de vocês na câmera. Mas se eu começar a fazer isso aqui, ó, os meus alunos sabem disso. Eu começo a conversar com eles e vou falar de neurônio espelho, aí eu começo a fazer assim, ó. Daqui a pouco você também está fazendo assim. Por quê? Porque você está repetindo uma coisa que eu estou fazendo. Se eu estou conversando com você e daqui a pouco eu faço assim, ó, você vai fazer também. Por quê? Porque você está repetindo uma coisa que eu estou fazendo. Porque a gente jamais quer ficar com ramela no nariz, ou então com ramela no olho, ou então sujeirinha no nariz, na frente de uma pessoa. Se alguém boceja na sua frente, não posso ficar por fora disso. Eu não posso sair no prejuízo de nada. Eu tenho que me proteger. O nosso cérebro funciona para nos proteger. Então, se ele funciona para nos proteger, eu não posso cair no prejuízo de nada, nem financeiro. Eu não posso cair no prejuízo de absolutamente nada. E olha como esse efeito manada aconteceu na pandemia e você sabe disso. Quando esse efeito manada ele se instalou na humanidade, eu não estou falando só aqui para vocês pais, eu estou falando isso de humanidade, porque saiu noticiários de países que aconteceram isso. Lá na Itália, na França, na Espanha, aqui também no Brasil. Um dos primeiros itens que sumiu das prateleiras do supermercado, preciso mudar o slide, foi isso aqui, os papéis higiênicos. Eles sumiram das prateleiras dos supermercados.
Isso é um efeito manada. Ficou raro esse item, papel higiênico, logo no começo. Mas tão raro e tão precioso quanto o álcool em gel, quanto as máscaras para o rosto. Isso é efeito manada. Será que ter estoque de papel higiênico é tão importante assim num período de pandemia? Mas, no primeiro momento, foi. E por que isso foi causado? Porque esse efeito foi produzido. Alguém fez isso aqui, e aí as pessoas começaram a fazer isso, e sabe mais o que Solomon E. Taylor, também, que estuda sobre o processo de pandemia na mente humana, ele diz: os papéis higiênicos, nós achamos que é item de subsistência. E outra, quando vamos ao supermercado, esses pacotes, eles são embalados em embalagens totalmente transparentes. Então, quando você vê um pegando, você vê outro pegando, você vê outro pegando, você vê outro pegando, você vê outro pegando, qual é a sua tendência? Você vai lá e pega também. E ele provoca essa discussão em seus livros sobre esse efeito de pandemia. E ele vai falar o seguinte também: eu tenho medo de ficar de fora. Eu tenho medo que isso aconteça. Olha só, os supermercados falaram que não ia faltar comida. Mas assim que aconteceu o isolamento, nós temos fotos colocadas em redes sociais das pessoas se aglomerando no supermercado para fazer estoque de comida. Aí no meu prédio, eu não fiz, mas todo mundo fez. Então, se eu sou movido ao efeito manada, o que eu vou fazer? Mesmo sabendo que não vai faltar comida, movida pelo efeito manada, eu vou lá e faço um estoque de compras de supermercado. O efeito manada, ele nos movimenta, muitas vezes, sem percebermos que estamos envolvidos nele. E por que isso acontece? Quando há incerteza. Falar que você não está sendo movido pelo efeito manada, ou que você já não foi induzido por ser movido pelo efeito manada, ou eu também, nós estamos nos enganando. Porque nós estamos vivendo num momento de incerteza. E o efeito manada, ele se instala quando nós estamos vivendo num momento de incerteza. E você quer um momento maior de incerteza como esse que nós estamos vivendo? Eu, por enquanto, em vida, não passei por um momento igual. Esse é um momento de maior incerteza. Que nós estamos vivendo como humanidade, nós estamos vivendo como sociedade. É um momento de incerteza. Você não sabe se você vai estar empregado amanhã, eu também não sei. Fora a incerteza da vida, que nós também não sabemos, mas que essa a gente parece que deixa de lado, né? Nós não temos certeza de nada praticamente, de nada. Mas esse momento de incerteza, quando ele é instalado e ele é noticiado, ele nos faz entrar num efeito manada muito forte. E aí, o que as pessoas fazem? Elas têm medo de tomar decisões. E elas ficam observando o que um e outro faz, o que um e o outro faz, para fazer igual. Porque aí nós deixamos de ser racionais e nós começamos a ser instintivos. Eu começo a agir pelo instinto e não pela razão. Eu não consigo parar e raciocinar direito. E eu não estou falando isso só de nós, não. Eu estou falando isso de instituições, e instituições financeiras também. Eles param, parece que, de raciocinar, e aí começam a agir pelo instinto. Por quê? O medo, ele é contagioso. O medo é contagioso. E é fácil identificar isso quando você vai no supermercado. É fácil. É fácil você pegar essas notícias aqui sobre essa escassez de papel higiênico quando começou toda essa história do isolamento social. Pessoas com medo de ficar sem alimento, pessoas com medo de ficar sem o papel higiênico. E aí, o que acontece com isso? Nós vamos sendo irracionais nas nossas decisões. E aí a gente começa a fazer grandes compras. Sabe por quê?
porque nós não acreditamos que pequenas atitudes solucionam um grande problema. Eu não acredito nisso. Você não acredita nisso, porque o nosso cérebro está falando assim, nossa, se é um vírus mundial, se é um negócio enorme que está acontecendo, lavar as mãos bem lavadas, usar máscara, passar álcool em gel e fazer o isolamento de 1 metro, 2 metros, isso é o suficiente para acabar com tudo isso? Isso é a coisa mais correta a se fazer? Sim, é. Mas para compensar isso, nós queremos fazer grandes coisas ou coisas mirabolantes, porque só lavar as mãos e só colocar as máscaras e só manter a higienização necessária, como a gente sabe pelas cartilhas dos médicos, da OMS, que é colocado como nós devemos nos comportar, só isso a gente acha que não é necessário. Por quê? Porque o efeito manada, esse pânico, esse medo, não nos permite a isso. Aí nós queremos fazer o quê? Grandes compras, grandes movimentações, grandes alardes, porque se o negócio é grande, eu tenho que fazer algo grande. Eu não posso pegar um gigante e matar um gigante com uma pequena pedra. Eu não posso fazer isso. Muitos aqui sabem da história que eu estou falando. De Davi contra Golias. Um exército inteiro contra aquele grande homem dos filisteus. E o exército todo apavorado com medo. Chegou um homem, confiando em Deus, e falou assim, pode deixar, que assim como eu derrotei o leão, assim como eu derrotei o urso, eu derroto ele também, pode deixar. E com uma pedra, que pegou no rio, sem armadura, sem nada, ele pega uma pedra, e ele pega, põe na sua funda, faz assim e zum! E aquela pedra encaixa exatamente aonde aquele capacete do filisteu tinha uma falha. Aqui. E ao entrar aqui, o filisteu cai ao chão. Um grande homem, um enorme homem, um grande problema, um exército todo amedrontado por esse problema. Mas vai uma pessoa e resolve isso com uma pedra. Então, grandes problemas a gente acha que não pode ser resolvido com pequenas soluções. E identifique o que o efeito manada ele vai trazendo para nós. Alguns exemplos. Por que fulano pode pagar menos e por que eu não posso pagar menos? Porque todo mundo faz assim, então eu também comecei a fazer assim. Se todo mundo errou, é eu que você agora o responsável por isso? Não é justo isso acontecer assim e aqui comigo não. Ou quando alguém, no grupo da escola ou no grupo da família, inicia um assunto qualquer nas redes sociais e aí já vira uma mobilização, já vira uma revolta, já vira um movimento em bando. Quando um incita alguma coisa, aí, porque estamos debaixo do medo e da incerteza, aí a gente fica assim, nossa, será que ele está falando isso mesmo? Nossa, será que isso está falando isso mesmo? Você já viu isso acontecer? Você reconhece pessoas assim? Às vezes você está nesse momento. E o gestor, os empresários que estão por trás disso, que estão acolhendo informações e que estão assistindo tudo isso acontecer, não que eles sejam isentos do efeito manada como humanidade, mas quando isso chega para eles, eles não estão diante de pessoas extremamente egoístas ou pessoas extremamente individualistas. Eles estão diante de um efeito que é esse, condicionado pela incerteza e pelo medo, e movido pela irracionalidade. Sabe qual é o prejuízo? O prejuízo é que no momento de pânico, o nosso corpo e a nossa mente, muitas vezes, não é regido pela realidade. Quando o pânico se instala em nós,
nós muitas vezes não somos, a maioria das vezes, não somos regidos pela realidade. Nós ficamos com dificuldade de tomar decisões movidos pela razão. É difícil isso. Por quê? O nosso cérebro é mestre em reagir. A gente reage diante das situações. E as situações nas quais reagimos, muitas vezes, elas são inconscientes. Porque ela quer nos salvar das ciladas, ela quer nos salvar do perigo. A nossa mente, o seu cérebro foi criado primeiramente para salvar você do perigo. É isso que ele faz. E nesse momento de incerteza, o seu cérebro está entendendo, estamos em perigo, estamos em perigo, estamos em perigo todo o tempo. Você sai de casa, você está em perigo. E aí o negócio é assim, poxa, eu estou em perigo por uma coisa que eu não vejo. Não é um monstro, é um vírus, eu não vejo. E ora você acha que é real, ora você acha que não é real. Os seus sentimentos estão bagunçados. Eu estou falando isso porque eu me sinto assim. Ora eu saio de casa, eu olho para o céu e falo, gente, está lindo o dia, cadê as coisas que estão acontecendo? E aí eu falo, não, consciência, presta atenção, é uma coisa mundial, não é uma coisa aqui, não é uma coisa local, é algo que está acontecendo no mundo. Então não adianta você pensar que trocar de estabelecimento vai resolver. Não adianta você pensar que aquele supermercado ali está agindo dessa forma, aquele supermercado não está dando desconto, aquele supermercado é isso, aquele supermercado é aquilo. Aí você pega, o seu carro vai para o outro supermercado e o outro supermercado está na mesma condição. Está igualzinho. Está igualzinho. Não é mudando de estabelecimento que a situação vai ser resolvida. Porque o outro estabelecimento está passando pelas mesmas coisas. Não é mudando de relacionamento que as coisas vão ser resolvidas. Porque nesse momento de incerteza, as suas emoções elas estão flutuando. E se elas estão flutuando, cuidado com as suas tomadas de decisão. Porque tomar decisão movido pelo efeito manada, que estamos condicionados e muitas vezes estamos movidos nele, sem nos dar conta daquilo que está acontecendo, que nós estamos sendo empurrados por esse efeito manada, pode nos levar a tomar decisões irracionais, decisões que vão nos prejudicar. É a mesma coisa, você que já teve a oportunidade de andar no metrô em horário de pico em São Paulo, você sabe que tem muitos lugares que você tem que ir conforme a população vai. Não adianta você querer fazer o contrário, não, que não dá certo. Você tem que ir levado. O efeito manada faz isso. E como que a gente faz para não cair no efeito manada? Sabe uma coisa que é muito perigosa no efeito manada e que hoje eu senti isso na pele? Foi muito interessante. Porque o efeito manada, uma das coisas, vamos dar o slide. O efeito manada, uma das coisas que ele faz é isso aí, ó. Ele não tem direção. Ele não tem direção. Ele não te leva para um lugar definido. Muitas vezes não. E hoje eu senti na pele isso, de verdade. Os órgãos federais dizem assim, para uma notícia que eu li. O PROCON diz assim, para a mesma notícia que eu li. O governo diz assado, o município diz frito. Caramba! Cada um diz uma coisa. Os órgãos federais uma coisa, o PROCON diz outra, o município diz outra, o governo diz outra. E aí você fica fazendo o quê? Parece que você fica que nem um trouxa andando em volta, em círculo. Porque você não sabe o que vai fazer, o que nós vamos fazer. Você sentiu isso, eu também. E pode ser em várias coisas. Ora fala que tem que fazer isso, ora fala que tem que fazer aquilo, ora fala que é assim, ora fala que é assim, ora fala que é assado, ora fala que é cozido. E aí, isso faz o quê em você e em mim? Causa incerteza. Se causa incerteza, eu vou agir pelo instinto e vou observar o que as outras pessoas estão fazendo para que eu faça igual, porque eu não posso ficar por fora, porque eu não posso tomar prejuízo, porque eu não posso ser lesado, e então eu vou fazer o que todas as pessoas estão fazendo, mesmo que o que elas estejam fazendo não esteja tão correto assim. E uma coisa que foi muito importante,
eu ler enquanto estava estudando sobre isso foi saber que, mesmo, foi feito um experimento sobre isso. Taylor, o estudioso sobre as pandemias, a reação humana diante das pandemias, ele fala o seguinte: mesmo se a pessoa souber a resposta certa e ela vê muitas pessoas, mas muitas pessoas, indo por um caminho que não é aquele que ela sabe que é certo, a tendência dela de mudar a sua opinião é extremamente forte. Porque o pensamento coletivo, ele é tão forte que eu tenho medo de enfrentar esse pensamento coletivo. Então, eu mudo a minha opinião, mesmo a minha opinião sendo a certa. Então, como é que eu e você podemos sair um pouco desse efeito manada? Digo um pouco. Por que um pouco? Porque pode ser que em algumas situações, a hora que você se deu conta, você já foi atropelado pelo efeito manada. Primeira coisa que você tem que fazer é informar-se. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Informe-se. Informe-se, mas informe-se de verdade. Não fique no achismo. Ah, eu acho que. Ah, eu ouvi dizer que. Não. Não é assim que nós buscamos informações. Quando nós buscamos informações, nós precisamos ir à fonte. E à fonte correta. E não achar isso ou achar aquilo, ou alguém me disse isso, então eu tomo aquilo que alguém me disse como verdade, mas se aquilo que alguém me disse como verdade foi uma invenção da cabeça dela e eu não for a fonte de fato, eu não estou bem informado. Então, a primeira coisa é informe-se com dados concretos. Por exemplo, vamos lá no supermercado de novo. Tá? Vamos lá no supermercado, que eu não tenho problema de dar exemplo de supermercado. Não sei porquê, mas eu gosto de dar exemplo de supermercado. Vamos lá no supermercado de novo. Tá? Quando aconteceu toda a situação, as pessoas foram lá em movimento para o supermercado para fazer um monte de estoque de comida. A primeira coisa que nós, para sairmos e tomarmos cuidado com o efeito manada, a primeira coisa era ver se o abastecimento de supermercado ia continuar. E foi falado que ele ia continuar. Opa, o abastecimento vai continuar, então significa que não vai faltar alimento. Segundo, era saber se as negociações com os fornecedores estavam tranquilo. Ah, então, ok, eu fui buscar esse noticiário, então os fornecedores ainda vão continuar fornecendo alimentos para os supermercados, tranquilo, perfeito. E a outra coisa é saber se os caminhoneiros iam continuar fazendo os transportes. Os caminhoneiros continuaram fazendo transporte. Supermercado está aí, funcionando, você vai lá, faz compra, ok. Todo aquele desespero, não havia necessidade. Então, primeira coisa, informe-se. Informe-se da real situação e não do achismo dos outros. Entende como isso afeta na sua tomada de decisão? Afeta na sua tomada de decisão. Busque o máximo de informações reais. Então, essa é a primeira coisa. Informe-se. Já é a primeira coisa para você não ficar como isso aqui, como essa imagem aqui, sem saber que direção tomar e muitas vezes sendo movido por coisas que você não precisava ser. E muitas vezes, quando acontece isso conosco, as ações, as decisões, principalmente na tomada de decisões, elas podem ser drásticas. Segunda coisa, não caia, mais um slide, não caia nisso aqui. Não caia nessa cilada achando que juntos somos mais. Juntos somos mais. Vamos lá, vamos fazer isso porque juntos somos mais. Aqui, um momento. Alguma coisa está errada por aqui. É isso aí. Isso é efeito manada. Juntos somos mais. Somos. Né? Caíram todos no precipício. Mas alguém está falando, opa, um momento, alguma coisa aqui está errada. Espera aí. Não, mas... a coletividade
Juntos, vamos nos juntar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos lá. Primeiro, informe-se. É a primeira coisa. Informe-se, informe-se de verdade, com dados concretos. Informe-se. Segunda, cuidado, saia dessa ideia que juntos somos mais. Nós podemos ser mais humanos, nós podemos ser mais empáticos, nós podemos ser mais muitas coisas. Mas no efeito manada, o juntos somos mais pode nos levar a situações catastróficas. Porque o intuito aqui não é proteger o grupo. O intuito aqui é se autoproteger. Porque lembre-se, o nosso cérebro busca a nossa proteção. O meu cérebro, ele quer me proteger. É assim que ele funciona. É assim que o seu funciona. Ele quer me proteger. E se eu tiver que me proteger, eu faço qualquer coisa para me proteger. Só que muitas vezes, essa ideia de juntos somos mais, é só mais um ou outro gado que a gente vai juntando para criar uma proteção a mim mesmo. Então, cuidado com essa ideia. Porque sabe o que acontece? Taylor diz o seguinte em seus livros, que estuda a reação humana em cima de pandemias. Ele diz que a escassez, ela causa a real escassez. Quando nós temos medo da escassez, nós começamos a criar um movimento manada, porque o movimento manada vem pelo medo, pela incerteza, e aí nós começamos a criar a real escassez. Se eu começo a ter medo de problemas, eu começo a girar em relação a esse efeito manada e eu vou gerar sérios problemas. Então, é possível preparar-se para esse momento de forma saudável sem entrar em pânico. Quando você começa a entrar em pânico, quer seja nas suas críticas, quer seja nas suas condições, eu não sei o que você está vivendo. Você sabe o que você está vivendo, mas se você não tiver consciência dos seus pensamentos e o como você está vivendo, você pode começar a criar um pânico em você, achando que, nossa, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, porque está todo mundo fazendo e se eu não fizer, eu vou ficar por fora e vou ser prejudicado. E muitas vezes, a atitude que você deveria ter é acalmar, respirar, informar-se, ver de verdade como as coisas estão acontecendo, evitar movimentações grandes do juntos somos mais, não fazer exageros. Quando for ao supermercado, ir com a listinha, de fato. Não há necessidade de exageros, porque o supermercado está ali, vai estar aberto. Nos horários convencionais, ele estará lá. Com os alimentos, com os mantimentos, com o papel higiênico. Né? Eu garanto que você não teve falta do papel higiênico nesse período. Alguns estocaram bastante. E quando você se informa e quando você não cai nessa, você começa a inocular, você começa a diminuir, você começa a se tranquilizar e o efeito manada não tem mais poder sobre as suas decisões. E se ele não tem mais poder sobre as suas decisões, você começa a tomar decisões racionais. Você começa a não ser movido pelo instinto. E as suas decisões são mais certeiras. Mesmo que as suas decisões seja, espere um momento. Porque esperar um momento também é uma decisão. Então, cuidado, porque mesmo sabendo disso, quando você for ao supermercado, pode usar como qualquer exemplo disso, né? Você vai ver pessoas em pânico ali. Cuidado para não entrar no mesmo pânico que elas.
quando você estiver num grupo de WhatsApp, quer seja da sua família, quer seja do trabalho, quer seja da onde for, quer seja da escola, quando você estiver... Acabou aqui de novo. Quando você estiver num grupo de WhatsApp, cuidado para não ser movido pelo efeito manada. Cuidado para não ser levado pelo efeito manada. Outra coisa, para estarmos atentos, cuidado com os oportunistas. Você não está certo ou errado porque a maioria não concorda com você. Você está certo porque a sua coleta de dados e análises estão certas. Nesse momento de incertezas, muitas lideranças positivas e muitas lideranças negativas, elas vão se instalar. Então, cuidado com os oportunistas. Cuidado para não ser levado para um efeito manada, que depois você vai tomar decisões que não sejam tão assertivas assim. Cuidado com fake news, cuidado com fake interesses, cuidado com fake intenções. Cuidado. Faça sempre o que você está identificando como certo, desde que você realmente vá buscar essas informações coerentes e corretas. É importantíssimo que isso seja feito na sua tomada de decisões. E a pergunta é, será que agora é a melhor hora de tomada de decisões? Será que agora é o melhor momento de tomarmos decisões que podem, de repente, causar outras consequências? Será que a melhor decisão para tomar agora não é simplesmente acalme-se? Cuidado, vá devagar, tira o pé do acelerador um pouco, respira, reage com boas intenções, haja com sabedoria. Quarta questão, para a gente não deixar esse efeito manada levar a gente para precipício abaixo, é foque. Foca em algo concreto, foca em algo. Porque a diferença entre pessoas bem-sucedidas e as pessoas muito bem-sucedidas é que o segundo grupo diz não à maioria das coisas. Então treine a agradecer, agradeça. Recuse educadamente a oferta do seu amigo quando existe um convite de mobilização, se você não foi buscar as coisas que você precisa buscar antes de se mobilizar. Você pode sim se mobilizar, mas não vá se mobilizando simplesmente sem antes buscar informação, sem antes entender aquilo que está acontecendo de fato. Não seja movido pela intenção do outro. Faça as suas próprias análises, tire as suas próprias decisões. E não tenha medo de ser só você contra todo o bando. Eu queria ser esse aqui, que falou, opa, um momento, alguma coisa está errada por aqui. Oh! Eu queria muito ser ele. E não ser movido pelo bando, e não ser movido pela maioria. Então, cuidado com o vamos nos juntar para fazer isso. Nada de fazer as coisas correndo nesse momento, para aproveitar oportunidades. Nem sempre as oportunidades são as melhores agora nesse momento. E a última ação para o efeito manada, e talvez essa seja a mais desafiante para você. Não deixe suas emoções interferirem. Não deixe sua emoção de raiva interferir num momento de decisão. Não deixe sua emoção de medo interferir na sua tomada de decisão. Cuidado, não deixe as emoções interferirem. E olha só, um exemplo muito prático e muito real. Você já viu essa cena? Quando o governo ele anuncia que vai ter um aumento de combustível,
né, o combustível vai subir 12%, muitas vezes você vê pessoas saindo de casa, fazendo aquela fila enorme no posto de gasolina, para economizar 10 a 15 reais num tanque cheio. E ele pega o seu carro, ele não faz esse cálculo, tá? Ele pega o carro, ele vai até o posto, e lá ele fica 1, 2 horas na fila, até chegar a vez, e aí depois ele volta para casa, para uma economia de 10 ou até 15 reais. Só que ele foi totalmente levado pela emoção. Porque ele não pensou com racionalidade no sentido assim, poxa, 2 horas da minha vida, quanto vale? 2 horas da minha vida em ter que pegar meu carro e ir lá, ficar na fila do posto, sendo que eu ainda tenho combustível aqui. Quanto é que vale 2 horas da minha vida? Eu não podia passar essas 2 horas que eu fiquei preso aí, curtindo a minha família, assistindo um bom filme, estudando uma língua estrangeira. Poxa, 2 horas estudando uma língua estrangeira é bastante. Ou então assistindo um bom filme com o meu filho, ou então estudando coisas no meu trabalho que vão me promover a algo que eu estou precisando. Mas por que a gente faz isso? E não estou falando que o cara que fez isso, ele esteja errado. Não, eu só estou falando que ele foi movido pela emoção. Ele foi movido pela emoção. Porque a emoção nos leva a entrar em pânico também. Eu tenho emoções que me levam a entrar em pânico. Eu preciso encher meu tanque antes que o negócio suba, porque eu não posso ser prejudicado. Mas essas 2 horas da minha vida, se eu for colocar quanto isso vale, ela vale mais que 10 reais de economia? Ela vale mais que isso? O efeito manada nos causa isso. O pânico nos causa esse movimento. E isso acontece com tudo. Acontece com o posto de gasolina, acontece com os supermercados, acontece com as instituições escolares, lá da França, lá de Portugal, né? Lá da Itália. Acontece. 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 E aqui vai uma dica preciosa. Não tome decisões definitivas numa situação passageira. Nós sabemos que tudo vai passar. Nós sabemos, tudo passa. Isso que nós estamos vivendo também passa. Mas aprenda a reagir na paciência e agir na bondade, pois as coisas passam e aqueles que se adaptam, esses sim, são fortes. Não há melhor exemplo do que esse que eu vou mostrar a vocês agora. Por quê? Porque o mundo mudou. O mundo mudou. E aquele mundo antes do coronavírus não existe mais. Não existe mais. A nossa vida vai mudar muito daqui para frente. E se alguém tentar manter o mesmo status quo, o mesmo padrão de 2019, é alguém que ainda não aceitou essa realidade. Essa frase foi dita por Átila Yamarino, virologista e doutor em microbiologia pela Universidade de São Paulo, em uma entrevista ao programa Roda Viva no dia 30/3/2020. O mundo mudou. E aquele mundo, antes do coronavírus, não existe mais. Se você quer olhar para frente, mas utilizando padrões do passado, não vai funcionar. Se você acha que as coisas do futuro, elas vão ter que ser iguais foram no passado, não é assim que vai acontecer. O mundo está nos dizendo isso. O mundo está nos dizendo isso, não sou eu que estou dizendo. As notícias nos dizem isso. Os fatos, as informações reais e concretas nos dizem isso. E se você acha que vai, com atitudes do passado,
mover o futuro, não vai ser assim. Infelizmente ou felizmente. E quando eu falei para vocês que nós, professores, estávamos buscando, ano passado, em 2019, porque é passado já, como nós iríamos lidar com essas crianças que são geração alfa, que são geração tecnológica, como é que nós vamos ensinar essas crianças? Porque a gente tem que competir com a tecnologia. Essa era a nossa indagação. E quando nós falávamos disso, nós ficávamos com um grande ponto de interrogação. E quando eu fui preparar essa escola de pais, e quando eu recebi essas fotos, como isso foi tocando o meu coração. De verdade. Porque não sou eu do passado, com ideias do passado, que vou ensinar ou olhar para frente sem me modificar. Sem olhar o que essas crianças, que já são crianças do futuro, elas têm a nos ensinar. Então, queridos pais, amigos, familiares, observem com muito carinho essas fotos que eu vou mostrar para vocês. Por que eu vou mostrar essas fotos? Porque a capacidade de transformação, a capacidade de aceitação, a capacidade de ensinamento que vocês vão ver nessas fotos é fantástico. É fantástico. Essas sim são fotos da nossa escola. A reunião passada eu trouxe fotos do mundo. Agora eu estou trazendo fotos da nossa escola. Nós, professores, somos café. Podemos transformar. Mas esses alunos são café expresso. Porque eles estão desenvolvendo capacidades, eles estão desenvolvendo autonomia que eles vão precisar para o futuro que os aguardam. Então, eu não posso ser uma barreira para falar para esse aluno que ele tem que continuar sendo educado no modelo que eu fui educada. Porque o modelo que eu fui educada não serve mais para essa nova geração. Isso eu tenho certeza. Então, senhores pais, amigos e familiares e o pessoal que me assiste aqui também pelas nossas redes sociais, se privilegiem com um ensinamento totalmente novo. Põe a música aí, Felipe. Essas fotos, elas são dos nossos alunos de segundo ano, primeiro ano, infantil 3, infantil 2, infantil 1 e maternal. Tendo aula de judô em casa, foto histórica, aprendendo a se concentrar com conteúdo na frente de um computador, sem preconceito, sem nada que venha a afetá-los tanto quanto muitas vezes nós achamos. Prestando atenção, fazendo aquilo que tem que fazer. Será que o futuro profissional dessas crianças que vão desbravar o mundo daqui a 5, 10 anos não é algo que eles já estão aprendendo a fazer agora? Universidades já fazem isso, cursos já fazem isso. O que nós podemos dizer é o que nos foi permitido fazer até então. Uma pandemia que veio para mudar a humanidade. Uma pandemia que veio para mudar situações. Nós estávamos acomodados
veio um vírus para mexer com o nosso sistema educacional. Eles estão desenvolvendo habilidades que são novas, habilidades que nós, adultos, aprendemos a desenvolver há pouco tempo. E esses alunos são o nosso futuro. Isso não é só uma frase clichê. Eles são o futuro. Se o futuro é tecnológico, por que muitas vezes nós queremos ficar arraigados no nosso passado? O nosso passado, ele serve sim para nos ensinar, mas nós temos que estar abertos ao futuro e usufruir muito bem, de forma sábia, o nosso presente. Por isso que presente chama presente. Por isso que no presente eu tenho que ser consciente para saber se eu estou sendo levado pelos fatos reais, pelas informações necessárias, ou se simplesmente, movido pelo meu medo e pela minha incerteza, eu estou sendo levado pelo efeito manada. E assim encerramos a nossa segunda Escola de Paz online. Eu desejo a todos uma excelente noite. Uma noite abençoada, uma noite reflexiva. Que essas fotos, elas fiquem guardadas no coração de vocês, porque esse é o nosso futuro. E que o nosso futuro seja um futuro abençoado, um futuro promissor, que essas crianças estão sendo capacitadas e desenvolvendo habilidades como nunca para se preparar para um futuro novo, um futuro que realmente agora nós podemos chamar de futuro. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe a cada um.